E aí, galera do nono ano, vamos dar mais uma continuidade aqui ao nosso assunto, tudo bem? Hoje a gente vai começar um capítulo novo, que é o que a gente chama de funções inorgânicas. E as funções inorgânicas, elas basicamente são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Hoje, como o próprio título aí do slide, nós vamos trabalhar com a questão dos ácidos e das bases, tudo bem? A gente vai falar algumas coisinhas aqui e quando eu estiver nas videoconferências eu ensino mais outras para vocês. Nas videoconferências, no caso de vocês, não ando mais na questão das aulas presenciais, tudo bem? Então, vamos dar continuidade. Primeiro, o que seria um ácido? Essa definição aqui é uma definição geral. Futuramente, quando vocês forem ver outros conteúdos, quando tiverem outras séries mais avançadas, vocês podem ver que vão ter outros conceitos do que seria um ácido. Mas para vocês, o que é um ácido? Um ácido nada mais é do que uma substância que em solução aquosa ela vai liberar um H+, um hidrônio, que a gente chama. Então, se eu colocar um ácido, uma substância, em uma solução aquosa e ela liberar esse hidrônio, que é esse Hzinho mais aqui, como vocês podem ver, ó, o que é que acontece? Ela vai ser o que a gente determina de um ácido, tudo bem? Mais especificamente um ácido de arrênios. E ela tem que liberar ele como um único cátion, ou seja, como a única parte, como a única espécie positiva naquela dissociação, tudo bem? Aí o que é que vai acontecer? Normalmente não, em situações normais, esse hidrônio aqui ele vai reagir com água, esse hidrogênio aqui positivo vai reagir com água e forma esse H3 ou mais aqui. Então, se vocês veem o H+, o H3 ou mais, significa que é um ácido, tudo bem? Que aquilo ocorreu uma dissociação, ocorreu ionização e aquilo se transformou em um ácido, tudo bem? E aquilo define que é um ácido, desculpa. E aí, a classificação dos ácidos é bem fácil. Eu tenho os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, se vocês repararem aqui a diferença entre um e outro, é bem simples. Justamente a questão da ausência de oxigênio. Então, os hidrácidos, eles não apresentam hidrogênio e os oxiácidos, eles apresentam oxigênio. Como é que eu identifico um ácido sem estar olhando a dissociação? Para vocês, como vocês só estão trabalhando com a definição mais simples de ácido, vê esse hidrogêniozinho aqui na frente, ó. Vê esse hidrogênio na frente, você já sabe que estamos se referindo a um ácido, tudo bem? Obviamente tem definições mais complexas, mas o livro de vocês não aborda, a série de vocês não aborda isso, então a gente vai ficar nessas definições mais simples. E aí, como é que a gente pode identificar se um ácido é forte, fraco ou moderado? É bem simples, galera. Como vocês podem ver aí, ó, isso tem a ver com a sua ionização, ou seja, se eu tenho um determinado ácido, e mais de 50% dele se transformou em H+, tudo bem? Então a gente diz que é um ácido forte, como vocês podem ver aí, ó. Esse alfazinho aí quer dizer que, por exemplo, 92% de dissociação, o outro do ácido nítrico, 92%, do ácido sulfúrico, 61%. Então, acima de 50%, vocês sabem que é um ácido forte, tudo bem? Aí, o que é que acontece? Eu vou ter os ácidos moderados e os ácidos fracos, tudo bem? Os ácidos moderados vão ser aqueles ácidos que a dissociação deles é entre 1 e 50%. Como vocês podem ver aí, 8,5%, 27%, 30%. Então, eles vão ser ácidos moderados. De novo, ou seja, por exemplo, o ácido sulfídrico, tudo bem? O que é que vai acontecer? Desculpa, ácido sulfuroso, o H2SO3, como vocês podem observar aqui, 30% dele, ou seja, todo esse ácido aqui, 30% dele se transformou em H+,
e é só 3 menos. Então, quando 30% dele se transformou, então a gente diz que é um ácido moderado. O de baixo, H3PO4, 27% se transformou, ocorreu a dissociação. Ácido sulfúrico, desculpa, 8,5 dele ocorreu a dissociação. E assim por diante. E por último, os ácidos fracos são abaixo de 1%. 1% para baixo, a gente diz que é ácido fraco. É o mesmo conceitozinho que eu falei para vocês, acabei de dizer. E aí nós temos as bases. As bases, o conceito dela, o que é que vai acontecer? As bases de arrênios é bem parecido com a questão dos ácidos. Substância que vai ocorrer a dissociação e na hora que acontecer essa dissociação, ele vai liberar. Só que os ácidos, eles liberam o H+, o hidrônio. As bases, elas vão liberar a hidroxila, que é esse OH- aqui, como vocês podem ver aí, ó. Tudo bem? Então, aconteceu isso, a gente diz que é uma base de arrênios. Aí eu vou ter as classificações das bases. E como é que eu consigo identificar uma base? Como vocês, no caso aí, estão apenas trabalhando com as bases de arrênios, ó, apareceu esse OH aqui, ó, essa hidroxila, apareceu esse OHzinho aqui, a gente diz que é uma base, tudo bem? Então as classificações aí, liberou uma hidroxila, monobase, foi dissociar duas de base, tribase e tetrabase, assim por diante, bem facinho. E quanto à força das bases, base forte, moderada ou base fraca, bem simples também. Se uma base for totalmente solúvel, ela é uma base forte. Se ela for pouco solúvel, ela pode ser moderada ou semiforte. E se ela for praticamente insolúvel, base fraca. Como é que eu consigo identificar isso? Falei com vocês já da tabela periódica. A primeira família da tabela periódica, os metais alcalinos, as bases formadas com esses metais são bases fortes. Na família seguinte, os metais alcalinos terrosos, o grupo seguinte, né, são os pouco solúveis, ou seja, moderado ou semiforte. E os demais, formados com os demais metais, são praticamente insolúveis, consequentemente, base fraca. E por último, a gente tem a questão do pH, que é o potencial hidrogeniônico. Ele define o quão forte é um ácido. Então a gente consegue definir substâncias, se elas são ácidas ou bases, por isso. Então, ó, o neutro, ou seja, nem é base nem é ácido, é 7. Abaixo disso, abaixo desse pH, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 são ácidos. E acima disso, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 são bases. Então a escala vai até o 14, tudo bem? Então ácido para cima e ácido para baixo, né, abaixo de 7 e base acima de 7. Então, galerinha, essa foi a aula de hoje sobre ácido e base. Qualquer dúvida, e eu vou dar mais informações quando a gente estiver tendo as aulas presenciais e as videoconferências. Até mais!